Volta com o Jornal Gente para acionar a reportagem da Band em Brasília, a repórter Tayane Mello, ao vivo aqui, falando sobre a semana na economia, porque, Tayane, há uma grande expectativa de que em algum momento seja desvendado para nós aqui, cidadãos, o conteúdo total do pacote fiscal de redução de gastos. Isso ainda tem que ser apresentado e aprovado pelo presidente da República. Qual que é a expectativa em Brasília para que isso aconteça nessa semana agora, hein, Tayane? Bom dia. Exatamente, Thaís. E essa demora, né, na apresentação desse pacote, no detalhamento desse pacote, é o que tem gerado essa instabilidade no mercado financeiro, que tem pressionado o governo federal, fazendo, inclusive, com que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelasse, então, essa viagem pela Europa, que ele faria nessa semana. Thaís, um ótimo dia a você, ótimo dia a todos. Daqui a pouco, às 9 horas, o presidente Lula vai ter aquela reunião de toda segunda-feira, uma reunião de praxe com a presença aí do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do Fernando Haddad. Logo depois desse primeiro momento ali da reunião, o presidente Lula deve tratar com o Fernando Haddad sobre essas questões, sobre essa instabilidade financeira, né, que tem sido, então, tema de pressão para o governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que viajaria nessa semana, como eu falei, para vários países da Europa, França, Bélgica, Alemanha e também Reino Unido, resolveu cancelar essa viagem a pedido do próprio presidente Lula. De acordo com a nota do Ministério da Fazenda, essa agenda dele na Europa vai ser retomada, mas em um outro momento mais oportuno. Ainda não foi dita uma data, né, que essa viagem vai acontecer. Então, esse cancelamento ocorre devido a essa pressão dos investidores e também do mercado financeiro pelo corte de gastos públicos, pauta que tem sido tema desde o início, né, desse novo mandato do presidente Lula, e ainda não foi detalhado como que vai ser todo esse corte de gastos. Nos últimos dias, inclusive, o ministro Haddad disse que entende essa inquietação do mercado financeiro, mas afirmou que o governo vai apresentar propostas para manter o arcabouço fiscal operante, né? Então, essa expectativa é que as medidas sejam apresentadas nas próximas semanas, ainda nesse mês de novembro, mas até o momento, como eu falei, a gente ainda não tem uma data, não tem esse maior detalhamento dessas propostas. De acordo com o ministro da Fazenda, ainda com o que ele disse na semana passada, a dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço fiscal. Então, a ideia, de acordo com o ministro, é fazer com que as partes não comprometam o todo que o arcabouço tem, a sustentabilidade de médio e longo prazo. Quem também se pronunciou a respeito dessa questão foi a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que o governo vai apresentar esse pacote consistente de revisão de gastos ainda nesse mês. E essas incertezas também, Thaís, Pedro, todo mundo que está com a gente, tem sido também um dos principais fatores para a alta do dólar. A gente lembra que na última sexta-feira a moeda teve a maior alta desde 2020, desde maio de 2020, lá na pandemia, chegou a ficar em R$ 5,86. Então, tem muita pressão sobre o governo para esse pacote que deve ser apresentado. Então, eu vou ficar por aqui de olho nessa reunião do ministro Haddad com Lula. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Obrigado a Tayane Mello, trazendo a informação direto de Brasília. De nada adianta o ministro não viajar se não apresentar efetivamente quais são as ideias que estão em estudo, o que realmente pode mudar. É claro, né, que uma lição que foi disseminada por muitos anos pelo professor Antônio Delfim Neto ainda não entrou na cabeça de dirigentes que comandam a economia. A economia, ela vive muito mais da expectativa daquilo que vai acontecer do que realmente aquilo que acontece. E quando você tem uma sinalização, como foi dada por integrantes do governo na semana passada, de que vamos esperar esse negócio aí de apresentar corte de gasto, cumprir a meta, isso aí nós vamos cumprir, mas sem dar a sustentação para esse discurso, é claro que há um movimento daqueles que são especuladores, né, que ganham com isso. Então o governo precisa saber que existe esse movimento, não é algo que foi inventado agora. E essa lição, é claro que ela poderia ser muito bem-vinda. E mais do que isso agora, né, mais do que sinalizar qual é efetivamente, é saber que o dólar alto, Cláudio, Sônia, Thaís, não é para quem vai para a Disney. O dólar alto é o preço do pãozinho que vai aumentar ali, porque tem influência no pãozinho que nós vamos comprar. R$ 5,86 o dólar
é motivo, claro, de preocupação para quem vai comprar dólar para viajar no primeiro impacto, mas tem impacto na vida de todos nós com produtos que nós consumimos, aos quais estão atrelados a compra de algo que vem do exterior, como, por exemplo, o pão francês, que é uma delícia de manhã, viu, Cláudio Humberto? Até porque nós importamos trigo, né? O trigo É é isso. importado com dólar e isso impacta aí não só, né? Não só, nós também importamos combustíveis, né? Somos produtores de petróleo, mas importamos combustíveis. Tem tantas outros itens da pauta de importação que mostra como é irresponsável a atitude do governo diante disso tudo. A pressão não é do mercado, a pressão não é de setores, a pressão é do bom senso, né? É simples assim. O governo resolveu adotar o comportamento de fingir que quer o corte de gastos, mas não cortar. É isso. Então adota um discurso, olha, vamos cortar. Mas só que não corta. Depois de aprovado o arcabouço fiscal, somente até o meio do ano, o governo gastou 100 bilhões de reais a mais do que arrecadou em 6 meses. Meu Deus, 100 bilhões. Não tem o menor compromisso com nada. Há rumores aqui em Brasília, inclusive, no sentido de que há um certo estremecimento ali na relação entre o ministro da Fazenda e o presidente da República. E essa viagem dele foi meio que um protestinho ali. Um protestinho do ministro, quer saber? Vou vazar, largar isso de mão, porque no meio dessa crise, de uma crise em que o dólar, como o Pedro lembrou, fechou, né, sexta-feira, em 5,86, tendo chegado a 5,89, e tem tudo, se nada acontecer, tem tudo para passar dos 6, né? Aí o ministro vai e viaja. Fui verificar a agenda do ministro, não se divulga. O ministro vai a Berlim, vai a Londres, vai não sei, mas não sabe exatamente. Vem cá, aí você vai conferir o que é que o ministro vai fazer. Não, a agenda seria está aqui na terça-feira, viu, Cláudio? A agenda ainda sem está grandes sendo detalhes, A agenda ainda está sendo fechada. Foi o que disseram ontem, anteontem. A agenda está sendo fechada. Como assim? Ministro da Fazenda de um país com a economia em chamas e ele simplesmente vaza? Quer dizer, é por isso, na verdade, ninguém é tão irresponsável assim. É por essa razão que prosperam esses rumores de que ele estava ali viajando para a Europa, meio que com uma certa impaciência de estar dando explicações sobre uma demora que não é dele, é do presidente Lula. E olha, que o presidente Lula não gosta desse tipo de visão de enxugar Estado, reduzir gastos, não é novidade para ninguém, não é? Isso desde que o mundo é mundo, desde que Lula entrou na política, ele vem reforçando esse discurso e fez isso também na campanha agora para a eleição de 2022. A questão é que eu vejo, acho que eu até vou dar um pouco aqui de poliana, vejo também com bastante ceticismo essa possibilidade, mas vejo uma pontinha de possibilidade de que algo diferente aconteça. Por quê? Porque qualquer governante quer ter ali um carimbo para mostrar no fim do governo, principalmente se ele for candidato à reeleição. E aí eu me refiro às agências de classificação de risco. A gente tem melhorado a classificação do Brasil em termos de risco para investimento, mas a gente ainda não chegou naquele patamarzinho final, que é a glória de qualquer gestão, que é o chamado grau de investimento. A gente está, por exemplo, na agência Moody's a 1 grau dessa virada de chave. Quando isso chega, vem mais capital para cá e é claro que a economia começa a rodar de uma forma diferente. Isso aconteceu durante o governo Lula 1. Depois a gente perdeu o grau de investimento e ele nunca mais voltou. Então, o que talvez faça o presidente da República concordar com algum tipo de pacote nessa direção é o seguinte: as agências têm sinalizado que, do jeito que está, o Brasil já chegou no seu teto. Para dar um passo além, precisa equalizar gastos e precisa tentar mesmo ter como meta real o equilíbrio fiscal. Aí, quem sabe, ele chegue lá no grau de investimento. É um argumento forte. Primeiro, para quem já num primeiro mandato teve isso e viu os reflexos positivos na economia, mas que também está de olho na reeleição. Mexeu muito com o mercado, na sexta-feira, uma declaração do presidente do Bradesco, dizendo o seguinte: estão dizendo que vão fazer e vão fazer. Ele acredita no ajuste fiscal.
não sei, assim, olhando de fora, e quem já viu muita coisa e conhece de fato essa forma do governo do PT, às vezes empurrar assuntos com a barriga, eu não sou tão otimista assim, mas vejo uma pontinha de possibilidade de que algo diferente aconteça dessa vez, mas bem pequenininha. Então, Thaís, o problema é esse negócio de empurrar com a barriga, que é clássico, né? Eu não sinto só essa história de empurrar com a barriga, sinto insegurança. E é isso que está gerando esse tipo de reação, não só no mercado. Como o Pedro disse, no preço do pãozinho, é importante a gente estar de olho no dólar, sim, na queda da bolsa. A gente não está falando só de especulador, nós estamos falando de Brasil. E a gente está falando também de empresa. E se empresa não funcionar nesse país, a gente tem desemprego, que é o que não queremos. Então, se é um governo que prioriza o trabalho como priorizou durante toda a campanha, precisa estar de olho nisso. Então, essa pontinha que você falou, eu também fico bem ressabiada com esse assunto.